o governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos nacionais. A gente vai entender melhor essa situação sobre a relação comercial e geopolítica entre os dois países ao vivo com a Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics. Professora, obrigado por estar com a gente aqui, tá? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Existe alguma chance dessa demanda na OMC dar certo? Olha, Valtênio, essa demanda ela tem um papel muito simbólico, com pouco efeito prático em curto e médio prazo, porque essas disputas elas abrem um longo caminho jurídico aí que geralmente leva anos, o que envolve primeiro uma solicitação do governo brasileiro, que é o que foi feito, e aí abre-se então uma consulta para que o governo norte-americano se manifeste. A partir dessa manifestação, aí sim a gente pode levar isso para o sistema de solução de controvérsias, que vai produzir relatórios, enfim, é um trabalho muito moroso, e que para resolver o nosso problema de imediato não vai funcionar. Mas isso não quer dizer que não seja importante, porque há um elemento simbólico que representa aí um questionamento da legalidade dessas ações dos Estados Unidos perante as regras do comércio internacional, o que reforça a defesa do Brasil e de outros parceiros do Brasil que também estão sendo atingidos por esse tarifaço, e a nossa legitimidade em questionar a validade dessas ações, e inclusive com argumentos que podem ser utilizados junto ao governo americano e inclusive dentro do próprio governo americano pelas partes que estão também lá dentro domesticamente questionando essas ações de Donald Trump. Então tem um peso jurídico, mas não resolve de curto nem de médio prazo. Caroline, como que a senhora vê, né, essas negociações que estão em andamento, né? O que já foi negociado, o que a gente pode trazer de destaque aqui? Ou de evolução, né? Assim, o que você considera que nesse período aí de 3 semanas, de fato, foi uma evolução? Olha, a gente viu Trump ao longo desses seus 8 meses aí de governo adotando uma tática com relação às tarifas comerciais que tem de ser de forçar tarifas mais, né, impor tarifas mais restritivas e depois voltar um pouco atrás nessas tarifas, muitas vezes suspendendo-as ou prorrogando um prazo aí, como foram esses 90 dias que a gente viu do tarifaço de abril, que aí imediatamente elas nem entraram em vigor. Ele anunciou 90 dias de um período de graça, né, para que isso depois fosse revisto. E uma outra opção tem sido a negociação bilateral com os países, é isso que ele tem buscado fazer. Com alguns países, como a própria União Europeia mais recentemente, houve a consolidação de um acordo de livre comércio que ficou um acordo numa discussão política. Evidentemente, esses acordos eles entram depois num período de negociação técnica, e isso é um período também muito longo, então a gente não pode se entusiasmar tanto com isso, mas no caso do governo brasileiro, há até o momento pouca flexibilidade por parte do governo americano em estar disposto tanto a revogar as tarifas, como ele fez em alguns casos, suspender essas tarifas, como ele fez na maioria dos casos, ou abrir um caminho de uma ampla discussão diplomática com o Brasil. E aí o que a gente viu até o momento são negociações específicas e negociações mais de bastidores. O que surgiu algum resultado positivo, que foi justamente essa ampliação aí de uma lista de 694 produtos que ficaram fora desse tarifaço de 50%. Então essa tem sido até o momento a estratégia que tem dado mais resultado na negociação. Negociações em pequenos passos e negociações por setores específicos. A gente tem observado que nessas negociações dos Estados Unidos com outros países, esses outros países têm, em troca de redução de tarifa, apresentado propostas de investimento lá nos Estados Unidos. No caso da Embraer, por exemplo, a gente sabe que é uma empresa grande, gigante, que emprega muito nos Estados Unidos. Mas o que a gente mais poderia oferecer aos americanos
nesse sentido. Existem setores da nossa economia que pudessem ser transferidos para os Estados Unidos? Olha, o Brasil tem uma especificidade nessas relações bilaterais. 33% do comércio bilateral são de empresas que são empresas basicamente americanas com filiais aqui no Brasil. Então já há essa conexão direta, né, de um benefício das empresas americanas com essa relação bilateral e a partir da exploração da economia brasileira, né? Então isso já está colocado. A gente vê algumas empresas brasileiras, principalmente no setor do aço, mas também a aviação é um setor muito fechado de se explorar, mas já migrando parte da sua produção e dos seus negócios também para os Estados Unidos, mas a escalabilidade disso é muito pequena de se fazer em curto e médio prazo. Uma outra via que o Trump tem também buscado, além dessa opção que você mencionou da atração de investimentos para a economia americana, mas é de maior abertura em setores estratégicos para a economia dos Estados Unidos em outros países. E aí, nesse caso, a gente viu, inclusive, a inclusão nessa fala de Trump de acesso aos minerais de terras raras, aos minerais críticos, né, dos quais o Brasil dispõe de grandes reservas estratégicas. Então a gente já viu Trump utilizando isso, inclusive, para barganhar o apoio que ele fornece à Ucrânia no caso da guerra, e a gente viu isso retomando também nessa agenda do Brasil. O problema é que aí a gente já entra em agendas que fogem muito dessa nossa pauta exportadora e entram em assuntos muito estratégicos de segurança e delicados, do qual é muito difícil envisionar o Brasil nesse momento disposto a fazer essas concessões. Carolina, e no caso do agro, né, o nosso setor, como que a senhora vê aí? Teve alguma evolução ou algo que possa evoluir? Como é que a gente pode analisar esse cenário? Olha, a gente continua vendo uma pressão de setores que ficaram fora desse benefício, dessa lista aí de quase 700 produtos e que são muito importantes, inclusive para a economia americana. E aí a gente destaca a questão da carne e do café, né? O Brasil tem trabalhado junto com empresas americanas e associações de café nos Estados Unidos para mostrar para Trump o peso que o setor do café tem na economia. E isso, inclusive, esse trabalho conjunto tem resultado num relatório que aponta que o café brasileiro gera aproximadamente 2,2 milhões de empregos na economia norte-americana, direta e indiretamente. E para cada R$1 de café exportado, gera-se na economia americana $43, né, para cada dólar. Então, há esses argumentos que devem ser colocados à mesa do lado de lá, nos Estados Unidos, para pressionar nesses setores uma redução tarifária, assim como outros produtos do agro foram beneficiados. Então, novamente, essa tratativa é a tratativa que tem dado mais certo e é uma aposta adequada para o momento. Claro, a gente tem aí muita expectativa ainda com relação à carne e com relação ao café. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Tem reunião do Haddad na quarta-feira com o secretário do Tesouro. Então vai ser uma semana com algumas sinalizações que a gente espera que sejam positivas para o agro brasileiro. Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics. Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, tá? Foi um prazer, uma ótima semana para vocês. Obrigada.